Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses está lá no finalzinho da Bíblia, amém? No meio das cartas de Paulo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, para a honra e glória do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 4, para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma leitura bastante extensa. Então eu peço a você que preste atenção em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo alguém que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vou ler só o versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Você assente do meu Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é vivo. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da campanha. Eu não costumo fazer o que eu vou fazer aqui hoje. Não costumo fazer isso. Mas o Espírito de Deus coloca no meu coração de eu fazer algo diferente em referente a esse texto nessa noite aqui. Nessa noite eu quero contar, irmã Danúbia, que dentro de mim um dia foi implantado um desejo. Dentro de mim um dia foi implantado algo. E durante os louvores aqui Deus já foi falando. E eu quero sintetizar isso que um dia foi implantado dentro de mim. Baixinha, quando eu fui para a igreja, eu vim do mundo. Como muitos, quem sabe muitos aqui vieram, não cresceram dentro do berço evangélico. Eu vim do mundo, conheci coisas erradas na terra, fiz coisas erradas. Mas um dia eu fui convidado, irmã Jéssica, para ir num culto de quarta-feira. Naquele culto de quarta-feira, o que pregou eu não sei, o que foi falado eu não sei, somente uma revelação que o bispo entregou para mim. O que eu sei é que daquele culto de quarta-feira em diante, a minha vida não foi mais a mesma. Daquele dia em diante, algo foi implantado dentro de mim. Um sentimento, um desejo, algo foi implantado dentro de mim. Naquela época, Mandilene, eu andava com amigos. Como quem sabe, muitos de vocês já tiveram muitos amigos durante a vida. Eu me lembro de pelo menos 7 amigos que regularmente estavam em volta de mim. E esses 7 amigos que regularmente estavam em volta de mim, a partir do momento que eu fui para a igreja, eu procurei levar eles comigo para a igreja. Porque eu queria mostrar para eles que eu tinha encontrado algo. Eu queria mostrar para eles, irmã Amanda, que eu tinha encontrado algo especial, algo valioso. Eu queria mostrar para eles. Eu queria colocar dentro deles, dentro do coração deles, o que estava dentro de mim. Por alguns meses, eu continuei ali com aqueles amigos, levando eles para a igreja. Todos eles eu procurei levar para a igreja, ou que seja no culto do lar, ou que seja no culto em Tabatinga, em Itápolis, em Pradópolis. Todos eles, esses 7 amigos que eu tinha, eu levei comigo. Mas sabe o que acontecia, Madalena? Saíam do culto que iam comigo e queriam ir para o boteco, jogar bilhar. Saíam do culto que iam comigo, queriam lá, uma lanchonete lá que nós jogávamos jogar baralho. Saía do culto e ia jogar bola no meio da rua. Iam para o culto comigo lá em Tabatinga, porque de segunda e quinta eu estava lá em Tabatinga. Chegava no culto,
desciam do carro e iam, quem sabe, atrás de mulheres, atrás de qualquer coisa errada. Eu não conseguia implantar dentro deles o sentimento que estava dentro de mim. O que eu queria mostrar para eles, levando eles para a igreja? Eu encontrei algo muito valioso. Eu encontrei algo que as mulheres não poderiam sanar. Eu encontrei algo que o dinheiro não poderia sanar. Eu encontrei algo que as riquezas, as bebidas, nada, o jogo, nada poderia sanar o que eu encontrei. Eu queria colocar dentro deles isso. Só que eles não quiseram. Eles tiveram a oportunidade, foram comigo. Cada um deles tem uma parte, uma história. Uma época eles estavam comigo. Quando Deus tomava o bispo em revelação para falar comigo. Sabiam do que o bispo estava falando comigo através da divina revelação. Mas não permaneceram. Não quiseram saber. Passou-se o tempo, Diácono Isaelde. Nós estávamos reunidos, independente do que estava fazendo, estava jogando bola, estava em algum lugar. Eu virava para eles e falava assim: vocês aproveitem a minha presença, que vai chegar uma hora que vocês não vão ter mais. Aproveitem muitas e muitas e muitas vezes eu falava isso para eles. Muitas vezes eu falava isso para eles. E a gente indo para o culto. Em culto, Deus fazendo milagre. Pregadores pregando a palavra, Deus usando para falar. Indo em cidade em cidade. Aí adentrou a pandemia. Nesse tempo, que foi o tempo da minha conversão, entrou a pandemia. E no meio da pandemia, todo santo dia eu estava dentro da igreja. Procurava levar essas pessoas comigo, mas elas não quiseram. Era 7. Dali a pouco os que estavam indo na igreja comigo, dali a pouco era 1, dali a pouco era 2, dali a pouco ficou nenhum. Eu lembro de irmã Maria Raimunda, que no meio da pandemia ia comigo para o culto, via o bispo pôr a mão numa pessoa, curar o câncer, via o bispo orar para uma pessoa lá em Tabatinga, uma pessoa levantar na cadeira de roda. De repente ele virou para mim e falou assim: Vlad, eu não vou mais. Por que você não vai mais? Está tendo muito caso de Covid, eu estou com medo, eu não vou mais. Rapaz, você viu pessoa levantar na cadeira de roda, você viu pessoa segurada no câncer, está com medo desse Covid? Não, eu não vou mais. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Meu Deus, prazo de uma semana, a mãe dele estava entubada na cidade Américo Brasiliense, morre ou não morre. Ele pegou a enfermidade que mal conseguia respirar, porque eu fui visitar ele e tinha que ficar uma distância, porque ele nem deixava eu chegar perto dele. Quase não conseguia respirar. A mãe quase morreu, o patrão dele morreu. E eu, que estava todo dia na igreja, e eu que estava caminhando, andando em Itápolis, Tabatinga, Pranópolis, Dumont, Nova Europa, sabe o que aconteceu? Na minha casa o Covid não entrou. Lá na igreja, passou o tempo, durante a pandemia, comecei a trabalhar como, vamos dizer, um cooperador dentro da igreja, ajudava a segurava as pessoas lá no culto, lá em Pranópolis, de repente o bispo falava: esse aqui, ó, Deus está me revelando que está com Covid, e nós em 5, segurando a pessoa endemoniada, mas a minha casa não chegou, eu não peguei. Deus coloca no meu coração isso. Eu queria colocar dentro deles o sentimento que estava dentro de mim. Passou-se o tempo, irmã Joconda, sabe o que aconteceu? Passou-se o tempo, eu comecei a ser um diferentão. Passou-se o tempo, eu escutei de amigo, como eu até falei para a Jennifer ontem, nós passamos na esquina. Uma pessoa virou para mim e falou assim: agora colocou a Bíblia debaixo do braço, acha que é santo, acha que é isso, acha que é aquilo. Eles continuam na vida deles. Alguns deles caíram na droga, coisa que não usavam na época. Um deles se suicidou. Alguns deles acabou indo parar na bruxaria, estão perdidos, não tem direcionamento, a vida não cresce. Desses 7, apenas 2 a vida deu uma leve desenvolvida, o resto. E eu quis apresentar o caminho, eu quis colocar o que está dentro de mim. Quis mostrar para eles que o que estava aqui dentro de mim, o que eu achei era algo tão importante. Eu quis colocar dentro deles que o que eu achei é mais importante que tudo que eu tinha conhecido. Mas eles não quiseram. Eles tiveram a oportunidade. Andaram comigo esse tempo e eu falando: aproveita eu aqui, de repente, meu baixinha. Eu que dia de sexta ficava atrás de praça, juntamente com ele, de repente estou sentado numa praça, e a primeira conversa que entrava, eu começava a falar da Bíblia: está escrito em tal lugar, está escrito em tal lugar. Eu comecei a ser a pessoa chata da conversa, comecei a ser diferente. A irmã Eva falou do grão de mostarda, e como eu disse aqui, eu estou achando interessante esse culto, porque que Deus colocou no meu coração para falar, está sendo falado no meio das oportunidades. A semente foi plantada aqui, irmã Eva, como um grão de mostarda, e uma hora a semente cresce, se torna uma grande árvore, e as aves do céu se ninham debaixo. O que quer dizer isso? A semente que é implantada em mim, em você, uma hora o fruto vai nascer. Uma hora vai nascer os frutos. Uma hora as pessoas vão olhar para você, vai ver a mudança, vai ver a transformação. Vai ter mesa que você não vai caber mais.
jogando no campo, jogando bola, não é mais aquele que ficava na mesa da prostituição, não é mais aquele que ficava na mesa do baralho. Ele mudou. Agora ele é irmão, agora ele é gente. A coisa vai mudar. Algo foi implantado dentro de mim. Algo é implantado dentro de você e as pessoas vão ter que ver essa mudança. Mas no meio desse processo, algumas coisas vão acontecer. Pregador, o que tudo isso tem a ver com o que você leu? Paulo foi um homem que tinha status na terra. Paulo foi um homem que era fariseu. Ei, a seita religiosa mais respeitada dentro dos judeus, dentro de Israel, os fariseus. Paulo era um homem que foi apresentado ao 8º dia, como lemos aqui nessa noite. De acordo com a lei, que as coisas terrenas, Paulo era um homem tudo certo. O texto diz que irrepreensível. Fazia tudo certo, era um homem correto. Era um homem que nos olhos de tudo, ele tinha motivo de se orgulhar. Era um homem que perseguiu a igreja de Deus, um homem que fez tantas coisas que ele poderia se orgulhar. Onde você quer chegar, pregador? Talvez tenha pessoas no nosso meio que fez coisas que se orgulhavam. Conquistou, quem sabe, carros, terrenos, moto, dinheiro. Fez curso, faculdade, fez alguma coisa que você se orgulhava. Mas a partir do momento que você se encontrou com Jesus, você viu que nada daquilo vale a pena perto do Jesus. Você consegue entender onde eu quero chegar? O pensamento que Paulo está transmitindo aqui à igreja de Filipos. Ei, eu fui fariseu. Eu era doutor da lei. Ei, eu falo em tantos idiomas. Tive condição financeira, nome, família, tudo. Tudo isso para mim é perca. Por Cristo. Tudo isso eu reputo por perca. Foi cantado aqui nessa noite. Eu achei tão interessante. A irmã vindo cantar, tudo é perda. E Deus colocando no meu coração Filipenses 3:7. Mas que para mim era ganho. Eu reputei por perda por Cristo. Tudo é perda. O mundo é perda. A vida do passado é perda. E é por isso que Paulo vai escrever dizendo assim. Aqui no versículo 11. Versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigam para alcançar aquilo para o qual fui preso em Jesus. Ele diz aqui: irmãos, quanto mais não julgo quem haja alcançado, mas faço uma coisa: esqueço as coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Deus coloca no meu coração para transmitir à igreja que tudo aquilo que ficou no passado, perto do que Cristo tem para nós, é nada. Perto do que Cristo tem para você é nada. A nossa vida no passado, as nossas falhas, erros, acerto, conquista, o que nós nos orgulhávamos, a partir do momento que se encontramos com Cristo, a gente encontrou algo valioso. Algo que sim, Diácono Isaías, a gente queria colocar dentro de outra pessoa. Algo que sim, uma pessoa da nossa casa, da nossa família, a gente quer colocar dentro dela. Queria que ela sentisse o que nós sentíssemos. Queria que ela tivesse um encontro que nós tivéssemos, porque é algo tão especial. É como verdadeiramente Jesus contou uma parábola. Não é o contexto, não é o sentido, mas só para eu fazer uma parábola aqui e explicar para você. É como Jesus contou em Mateus capítulo 13. Havia um homem negociante de boas pérolas, que achou uma joia, uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente tem um encontro com Deus, o mundo perde o valor, perde o crédito. Por quê? A gente encontrou com algo que é precioso. A gente encontrou com algo que é melhor. É algo tão precioso, é tão melhor, irmã Jéssica, que muitas das vezes a gente sofre, mas a gente não larga os pés da cruz. Muitas das vezes a gente passa luta, passa dor, mas a gente não larga os pés da cruz. Por quê? Porque o meu Jesus é muito valioso. O que é implantado dentro de nós é muito valioso. O que é implantado dentro de nós vale mais do que tudo que nós vivemos no mundo. Vale mais do que tudo que poderíamos viver. Porque aqui nós estamos na presença de Deus. É por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, como Paulo teve, é um encontro tão verdadeiro que pode levar a gente até a morte, mas a gente não larga os pés da cruz. Jesus, aleluia. Sabe por quê? Porque diferente das pessoas do mundo, diferente das coisas da terra do mundo, aquilo que nós conhecemos é eterno, é duradouro.
Ainda que eu e você viemos morrer, aquilo que nós encontramos vai permanecer para sempre. Eu ilustrei na sexta-feira pregando a cidade de Itápolis acerca de Jacó e Esaú. O que tem Jacó e Esaú? A Bíblia diz que Esaú está vindo do campo, ele estava caçando, quem sabe estava trazendo uma caça, Diaconisa Eude, morto de fome, não estava aguentando de fome. Chega lá, está o irmão dele, Jacó, varão simples, varão que habitava em tendas, fazendo um manjar de lentilhas ali. Ele olha, sente o cheiro, o estômago dele não aguenta aquela situação. Jacó faz uma proposta: ei, Esaú, você está com fome? Eu estou, Jacó. Vende para mim a tua primogenitura. Vende para mim a bênção de Deus na sua vida que vai ser derramada por esse prato de lentilhas. Ei, Jacó ofereceu para Esaú o seguinte: ele trocar o que era eterno, o que ia com ele até o final, por algo de momento. Por algo de momento, a Bíblia vai dizer que ele vendeu e disse assim: o que me serve isso que é eterno, se agora eu estou com fome, se agora eu estou aqui morrendo de fome, estou nessa situação, me dá esse prato de lentilha. Ele vendeu a bênção da primogenitura. O que eu aprendo com isso? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem um encontro com coisas eternas. Nós que tivemos coisas eternas, a gente não pode trocar o que é eterno, a eternidade que tem nos esperando, trocar Jesus na nossa vida por algo de momento, por algo que passa. Os problemas passam, a dificuldade passa, as dores passam. O que não vai passar é a eternidade que a gente vai se encontrar. O que não vai passar é o que está preparado para nós. O que não vai passar é a alegria dentro da tua alma. Que alegria! Alegria que quem sabe um empresário com muito dinheiro não tem. Alegria que quem sabe uma mãe neste momento não tem. Alegria que quem sabe um pai não tem. Alegria que quem sabe alguém que está atrás das grades não tem. Que alegria! Não ter a paz de Cristo dentro do coração. Não sentir o amor de Deus. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses acerca daqueles que não receberam o amor de Deus para serem salvos. Eu e você recebemos a Cristo. Eu e você tivemos um encontro com Deus. Uma semente foi plantada. Um milagre foi gerado. E isso aqui vai durar para a vida eterna. Vai durar para a eternidade. Paulo está dizendo à igreja de Filipenses: ei, o nome que eu tinha, a autoridade que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, o orgulho que eu tinha, o status que eu tinha, para mim é tudo perca. Para mim é tudo esterco. Porque agora eu conheci a Jesus. Eu conheci algo melhor, eu conheci algo maior. Jesus é maior que qualquer riqueza que você possa ter. Jesus é maior que qualquer coisa que você possa conquistar. Jesus é maior que qualquer sonho. Jesus é maior que qualquer projeto. Jesus é maior que qualquer vício. Jesus é maior que qualquer pecado. Jesus é maior que qualquer coisa. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é maior. E Ele está aqui nessa noite dentro do teu coração. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, glória! A Bíblia diz aqui: na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo meu Senhor, pela qual eu sofri. A gente sofre, mas a gente não larga o pé. Jesus. Sofri perda, todas essas coisas, e considero como esterco, como nada, para que eu possa ganhar a Cristo. Não seja você uma pessoa que está na presença de Deus, mas está pensando nas coisas do mundo. Sim. Não seja você uma pessoa que está na casa de Deus e está pensando que você perdeu por servir a Deus. Eu me afastei daqueles amigos que caminhavam comigo, sim, mas eu me aproximei do melhor amigo divino, consolador, o Espírito Santo. Glória a Deus, Eu me aleluia. aproximei de Jesus. Do tempo que eu entreguei minha vida para Jesus, para cá, foi sua vitória, evangelista. Não teve luta, teve dificuldade, mas eu te garanto uma coisa: em toda Jesus estava comigo. Em toda Jesus estava comigo. Eu me lembro de Diaconisa Eude, que um dia eu desobedeci a Deus. E quando você desobedece a Deus, existe consequências. Só que a consequência que veio na minha vida foi algo, irmã Eva, que as coisas da terra não resolvem. O quê? Eu tive uma enfermidade espiritual. Enfermidade espiritual, você pode tomar um remédio que foi no hospital que não passa. Não passa. Enfermidade espiritual não passa. Passou o primeiro dia com enfermidade espiritual, o diabo veio lutar comigo em sonhos. Mostrava um sonho, uma pessoa ficava endemoniada em nome de Jesus, mão para trás do sonho. A pessoa estava amarrada. De repente alguém estendia a mão com copos de vidro para a pessoa endemoniada, a pessoa desamarrava, pegava e jogava ali.
Eu tinha que fugir. O diabo quis me envergonhar naquele sono. No outro dia, eu continuei enfermo, continuei doente, eu deitei na cama de tarde, quando cheguei do serviço com dor, nada passava aquela dor, nada passava, senão coisas espirituais. Sabe o que aconteceu no meio daquele dia, daquela enfermidade, para passar dor, numa época? Uma pessoa que eu nem lembro quem que é, parou na prateleira de mercado, começou a falar comigo, eu comecei a falar de Jesus e a dor sumiu. A hora que a pessoa foi embora, a dor voltou. Cheguei em casa, eu peguei e deitei. Sabe quando você fica, eu não sei como vocês chamam, eu chamo de ficar em espírito. Tainá, você deita na cama, você fecha o olho e você está ouvindo tudo, você está acordado. Você está ouvindo tudo que está acontecendo em volta de você. De repente uma voz veio no meu ouvido e falou assim, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você não vive dizendo que Ele cura? Por que Ele não te cura? Cadê o seu Deus? Você não vive dizendo que Ele liberta? Por que Ele não te liberta? Quem é essa voz? Será que era um anjo de luz? Olha o próprio Satanás falando comigo aquele dia. Tem luta, tem batalha, mas a gente tem experiências com Deus. Pode ser que você passe o vale, pode ser que você passe o deserto, pode ser que você passe a dificuldade, sim, mas desses momentos Deus vai te dar experiência. Essas experiências vai produzir paciência dentro de você. Essas experiências vai firmar você para você permanecer até o fim. Daquele tempo para cá, eu tive muitas experiências com Deus, sim. Experiências lá das trevas, experiência com dons espirituais, experiências com Deus. Então uma coisa eu tenho certeza, ainda que eu não tivesse tido nenhuma experiência, valeu a pena entregar minha vida para Jesus. Valeu a pena todos os momentos de dor e dificuldade que Ele esteve ao meu lado. Valeu a pena tudo que eu passei por amor a Cristo. Valeu a pena a pessoa que orou para Deus me converter, virar para mim e falar assim, você vai na igreja de novo? Você vai na igreja de novo? E eu fui. Valeu a pena. Sabe por quê? Não tem como eu explicar o que foi implantado aqui. Não tem como eu explicar, uma época, porque eu chegava na igreja de Tabatinga, quem sabe 7h40, tudo molhado, no temporal, que as pessoas não andam nem de carro, de capa de chuva, mas eu fui pro culto. Não tem como eu explicar, quando eu fiz uma campanha na cidade de Pradópolis, no mês de junho, ficou aquele frio, que com 2 calças, 2 meias, 2 blusas, você não aguentava e ia tremendo na pista, mas eu chegava lá e eu ia no... Não tem como explicar, foi implantado algo dentro de mim, é o que Paulo está falando aqui. Todas as coisas para mim é perca. Eu encontrei a Jesus. Aleluia. Todas as coisas para mim Aleluia. se passaram. E eu encontrei Glória a Deus. E Jesus dentro do meu coração é mais valioso que... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia, Jesus. Eu encontrei a Jesus. Você encontrou a Jesus. E aquele que encontra Jesus nunca mais vai ser o meu. Jesus. Nunca mais vai querer voltar para as mesmas práticas. Aleluia. Manda Núbia, eu era uma pessoa que xingava assim, como os amigos do mundo também xingava muito. Esses dias atrás eu estava trabalhando numa obra, tinha lá uma pessoa trabalhando na obra, e cada 2 palavras xingava, falava coisa horrível, eu estava vendo aquilo ficando horrorizado, porque para mim não é normal, na minha casa não tem xingamento, na minha casa não tem ninguém que xinga, para mim, eu fiquei horrorizado com aquilo. Mas eu olho para aquilo e fico pensando, olha da onde Deus me tirou. Olha da onde Deus me tirou. Eu olho para isso e fico pensando. E nessa noite você pode olhar para você e ficar pensando, olha da onde Deus me tirou. Olha como foi bom ter se encontrado com Jesus, como eu mudei, como eu fui transformado. A semente de mostarda foi plantada. Agora a semente está nascendo. Glória a Deus, aleluia. Está nascendo, as pessoas vão ver, você vai ver o fruto nascendo, você vai crescer. Aleluia. Por quê? Porque Cristo está dentro de você. Tem um grande homem de Deus aí na nação que eu vi ele pregando a palavra de Deus e dizendo assim, sabe como que é uma pessoa que se converte e serve a Deus? É como Maria. O que é Maria? Maria, dentro dela foi implantada uma semente, essa semente era Jesus. E quando Jesus é implantado dentro de alguém, Jesus tem que nascer. Jesus. Quando Jesus é implantado dentro de alguém, você está grávido de um milagre. E o milagre tem que nascer. Jesus, aleluia. Ei, se você veio aqui para se encontrar com Jesus, eu tenho uma boa notícia, Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória Paulo a Deus, está com um Deus tão forte, tão poderoso, que Ele mesmo disse aqui no versículo 12. Não que já eu tenha alcançado ou seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que também eu fui preso. Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi espancado algumas vezes. Tudo isso por amor de Cristo. Tudo isso por amor do Evangelho. Aí eu te pergunto, vale a pena você parar? Vale a pena você desistir?
Paulo não desistiu por quê? Porque o encontro que ele teve com Deus mudou a história dele. É, Jesus, aleluia. Mudou a história dele, mudou a sua história, mudou a minha. Mudou. Aquele que segue a Jesus, ele está seguindo um alvo. Que alvo? Ele disse, eu sou o caminho. Está seguindo um caminho. Está seguindo um alvo. Ele disse, eu sou a porta. Está seguindo um alvo. Paulo disse, ele é o único mediador. Aleluia, Jesus. A partir do momento que você teve um encontro com Deus, você não está habilitado a voltar para trás. A partir do momento que você teve um encontro com Deus, você não está habilitado a desistir, não. Porque você sabe que tem algo muito especial te esperando. Que tem algo muito maior, maior que a dor, maior que a luta, maior que a dificuldade. Ei, Paulo, vale a pena servir a Deus, Paulo? Vale a pena o seu final frágil, mas vale a pena. Eu passei por dor, mas vale a pena. Eu fui preso, mas vale a pena. Eu fui espancado, fui apedrejado, mas vale a pena. Eu carrego no meu corpo as marcas. Paulo escreveu dizendo assim, que assim como o Senhor foi chicoteado, ele também foi. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia diz, irmã Eva, que Paulo e Silas foi chicoteado em praça pública. Ei, Paulo, vale a pena? Vale pelo prêmio da soberana vocação. Vale a pena porque tem algo maior esperando. Não desista, não para, não retroceda, não volta para trás, sabe por quê? Tem algo maior nos esperando. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Algo maior. Paulo vai escrever dizendo aqui, ó. Deus, aleluia. Ei, esquecendo as coisas que para trás ficam, a luta que você já passou, quantas você já passaram? Quantos vales você já enfrentou, quantos desertos? Quantas vezes a vontade de parar, de desistir, você está aqui. Aleluia. Hoje você está enfrentando uma batalha, hoje você está enfrentando dificuldade, mas para e pensa, quantas você já passou? O dia está se passando, a noite já está passando, já é 8h41 da noite, amanhã vai ser um novo dia. Deixa para trás essas lutas que você está passando, deixa para trás tudo que você passou e prossiga para o alto. Aleluia. Prossiga para aquilo que está vindo diante de você. É fácil, pregador, não, tem dificuldade, tem luta, mas o prêmio é maior. Aleluia. Qual é o prêmio? Paulo escreveu aqui no versículo 14, versículo 13. Esquecendo as coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo e pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. O prêmio é a nossa salvação. O prêmio é a gente se encontrar com Deus. Aleluia. O prêmio é a gente estar na presença de Deus. Glória O prêmio é a Deus. largar esse corpo aqui que é abatido, que sofre dor, que sofre tomando remédio, que sofre a calma do dia, o calor, o frio. Largar esse corpo aqui e se encontrar com o Senhor lá na Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A esperança daquele que se encontra Jesus é encontrar Ele e ver Ele como Ele é. Glória a Deus. A esperança Aleluia. daquele que se encontra com Jesus é tocar nas tuas mãos, é estar na presença dele lá na glória. A esperança daquele que se encontra Jesus é o céu, é a salvação. Nós não merecemos, mas por causa de Cristo e do seu sacrifício tem um céu te esperando. É, Jesus. Aleluia. Tem um céu te esperando. Glória a Deus. Paulo vai Aleluia. começar a carta a Tito, vai se apresentar. No início da carta e no versículo 2 ele vai dizer, irmão Antônio, em esperança da vida eterna, a qual o Senhor nosso Deus nos prometeu desde antes da fundação do mundo. É, Jesus. Tem uma Aleluia. vida eterna esperando aqueles que creem em Deus. Eu creio, Jesus. A vida eterna não está depositada nas coisas da terra, não. Jesus nunca prometeu que aqui seria fácil, muito pelo contrário, ele disse assim, no mundo tereis aflições, vai ter de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca prometeu que seria fácil. Ele se reuniu com seus discípulos e disse assim, ei, vão pegar vocês e vão prender vocês, vão chicotear algum de vocês, mas não se preocupe o que vocês vão ter que falar, porque na hora o Espírito Santo vai ministrar o que vocês vão ter que falar. Vocês vão passar dificuldade. Glória a Deus. Ei, Jesus falou em uma das igrejas de Apocalipse, que eu não me recordo o nome, se é no capítulo 2 e no capítulo 3, ei, Satanás vai lançar algum de vós na prisão, vai chicotear algum de vós, talvez algum de vós vão até morrer, mas aquele que permanecer até o fim, permaneça. Não para por causa Glória que a está Deus, muito difícil, aleluia. não para porque as coisas estão estreitando. Paulo não parou nem preso pelo Evangelho. Paulo não foi preso porque roubou alguém ou porque traficou. Paulo não foi preso porque matou alguém. Paulo foi preso porque ele pregou o Evangelho de Deus. É, Jesus. Foi
foi perseguido, caluniado, chicoteado, preso. Por muitas coisas. Não para, não desista, tem um prêmio. Um prêmio. Eu vou ler para você o que está escrito em 1 Coríntios. No capítulo 15, nos versículos 57 e 58. E você grava no teu coração que eu vou ler aqui. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 16, está escrito assim, irmã diaconisa Neuza: reprime a tua voz de choro, há galardão para o seu trabalho. Glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus fala: alguém não desista. Não para, não é hora de parar, não é hora de desistir, porque o que está te esperando é muito maior. Eu vou acabar com essa mensagem para me orar, mas eu quero te dizer que tem algo muito maior te esperando. Sabe o quê? Está escrito ali naquela parede: mas a nossa cidade está no céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, verso 21, que vai transformar esse corpo abatido, que vai transformar esse corpo que traz marca, que vai transformar esse corpo que traz enfermidades, vai transformar esse corpo que traz cicatrizes, vai transformar esse corpo que traz dores, coisas que ninguém sabe nem ninguém conhece, com o seu corpo glorioso. Aleluia, Jesus. Vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Aleluia, Jesus. Ei, tem um céu esperando você. Glória a Deus. Não pare, não desista, passe o que você passar. Ei, se você tiver que enfrentar uma enfermidade, enfrenta. Se você tiver que enfrentar uma luta, enfrenta, mas não para, porque vai valer a pena. Jesus. Ei, Aleluia. não é aqui que você vai receber o galardão, não. Pode ser que aqui na terra você vai passar dores, dificuldades, sim, mas não é aqui o prêmio é lá. Evangelista, me dá um exemplo dentro da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Uma Eva, o primeiro mártir da igreja. Teve um homem, uma baixinha, que Deus deu um dom espiritual para ele tão forte, de pregar, que não tinha ninguém que pregava como ele. Ninguém pregava como ele. Pregava com poder, pregava com autoridade, com sinais. Quem era esse? Estevão. E acabar a mensagem, a Bíblia diz que Estevão está pregando a palavra. Pessoas se levantam por inveja, levam ele a um júri, levam ele ali num júri ali diante de umas pessoas, mentiram, levantaram falso testemunho e levaram ele lá. Quando ele teve a oportunidade no júri de falar, ele veio pregando a palavra de Deus, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando, uma sabedoria que nenhum líder religioso tinha. E ele acabou a pregação dele falando de Jesus, falando que mataram Jesus, crucificaram a Jesus, mas ele ressuscitou no terceiro dia. A Bíblia diz, irmã Sandra, que as pessoas catou pedra, rasgaram as vestes, disseram assim: ele está blasfemando, é um herege. Pegaram pedra, começaram a lançar pedra no Estevão, e o Estevão, ele murmurou, ele desistiu, ele retrocedeu, ele arrancou as suas palavras. Não, a Bíblia diz que Estevão está sendo apedrejado, Estevão está tomando pedrada, o sangue está descendo, quem sabe ele já está quase perdendo a consciência, mas ele olhou para o céu. Aleluia! Ele olhou para o céu. Quando ele olhou para o céu, o Estevão que estava à beira da morte, tomando pedrada, quando ele olhou para o céu, onde está a nossa cidade, ele viu o céu aberto e o Senhor Jesus à direita do Jesus, aleluia. Eu imagino que quando Estevão olhou e viu o céu, ele disse, a Bíblia diz que ele disse: ei, que eu vejo o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Quando ele disse isso, eu imagino dentro do coração Estevão dizendo: valeu a pena. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Valeu a pena ser pedrada, valeu a pena ser perseguido, valeu a pena ser caluniado, valeu a pena essa dor que eu estou sentindo, valeu a pena o sangue que está escorrendo, o sangue que eu estou deixando aqui, porque meu corpo cai aqui, mas eu entro na cidade pelos braços do meu Senhor. Quantos creem que é assim? Quantos creem que é assim? Exalte o Senhor com as tuas palmas.